Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós não vamos para mais uma aula. Hoje eu vou trazer para vocês uma organização na qual vai ser a organização aí do nosso segundo período letivo, tá? Então, na semana passada a gente finalizou o primeiro período letivo, o período da P1, com a nossa avaliação. E a partir dessa semana, então, nós entramos no nosso segundo período avaliativo, que é a P2, tá? Então, vou trazer algumas orientações para vocês aí em relação a esse período. Então, primeiro, né, vamos comentar um pouquinho sobre o fechamento da nossa P1, minha gente, né? Qual foi o resultado aí das nossas avaliações? E aqui já vai o meu puxão de orelha para vocês, né? O resultado, nós tivemos um resultado parcialmente favorável, né? O pessoal do RH teve um rendimento muito bom aí nas avaliações finais, na avaliação final. O pessoal da ADM, nós precisamos conversar, né? Então a gente teve uma parcela ali que teve um bom rendimento, teve uma parcela que teve um médio rendimento e teve um pouquinho ali que teve um rendimento sofrível, né? E aí a gente precisa, na P2 agora, apertar o pé, tá? E se a gente observar lá, as questões da P1 eram todas tiradas dos slides, né? Daquilo que a gente foi trabalhado nas aulas, nas videoaulas, tá? Então, não cobrei nada daquilo que não estava proposto para vocês lá nas videoaulas, nos textos. Aliás, do texto pouco, né, veio do texto, porque no texto eu utilizei para as videoaulas, né? Então, minha gente, né, o que, que aconteceu aí, né? A gente percebe que foi muita questão ali de falta mesmo de estudo, um pouquinho ali do tema, e também um probleminha muito complicado ali que a gente vai ter que trabalhar agora também, que é a questão de interpretação de texto, tá? Mas já falo para vocês disso. E também, né, aí vocês vão ver, lembrando que a nossa avaliação ela valia 6 pontos e a somatória final das atividades 4 pontos. E aí o que aconteceu também com as atividades da P1, minha gente? A gente percebe ali, né, no decorrer do primeiro período aí da P1 que não teve muitas vezes aí, faltou um pouquinho de organização do tempo, né, de estudo de vocês, o que é extremamente importante, né? Pontuei para vocês logo lá no início, a gente tirar a segunda-feira para estudar, para ler o texto, assistir a videoaula e realizar as atividades. É importante que vocês realizem a atividade no dia da aula, até mesmo para não deixar acumular depois. Porque durante a semana vocês vão para a aula presencial, tem outras atividades, as outras disciplinas, e sempre, né, as atividades da nossa aula são atividades de sistematização. Então, são atividades extremamente simples, né, que é mesmo só para consolidar ali aquilo que foi trabalhado na aula. E aí eu observei também, minha gente, que teve dois pontos ali que são muito importantes a gente pensar. Primeiro, a questão de interpretação, né? Vou pular ali minha ordem do slide aí. Primeiro, a questão de interpretação de texto, que foi as nossas duas últimas aulas, a gente trabalhou sobre esse tema. Eu percebi que durante as atividades, muita gente tinha dificuldade de compreender aquilo que estava sendo solicitado. E acabava lá ou trazendo uma resposta que não tinha relação nenhuma com o que foi solicitado, ou trazendo algumas questões ali, faltando questões, né, faltando pontos, né, que foi solicitado lá na consigna, né, consigna é o textinho de solicitação. Um exemplo que eu vou dar para vocês mesmo é da nossa primeira atividade, na atividade 2, que é a atividade da tirinha, que eu pedi lá para vocês analisarem os elementos da linguagem verbal e da linguagem não verbal. E teve muita gente que trouxe para mim ali o conceito ou a ideia de linguagem verbal e não verbal, mas não trouxe os elementos da tirinha que demonstravam isso. E isso mostra para mim ali, né, principalmente para mim que trabalho com a questão de leitura e interpretação de texto, uma dificuldade de interpretação. E aí a gente pode pensar ou por uma dificuldade que mesmo que tem realmente a dificuldade, ou uma dificuldade por uma questão de atenção, de leitura. Então, gente, para nós que somos universitários aí, né, para vocês que estão iniciando, a leitura é algo muito importante. Nós precisamos ler. Nas aulas a gente também falou um pouquinho sobre isso, né? Quanto mais se lê, mais eu me aproprio de conteúdos, de ideias, de pensamentos, e mais conteúdo eu vou ter também para, né, expressar isso no momento de uma atividade ou numa avaliação, ou numa conversa em qualquer situação aí acadêmica, tá?
E outra questão muito importante é a questão da qualidade das atividades entregues. Só entregar a atividade não valida a nota cheia, minha gente. Você pode entregar todas as atividades e a atividade valer zero, tá? Se ela não tiver uma qualidade. Vamos lembrar que nós não estamos mais no ensino fundamental, ensino médio, estamos no ensino superior. Então a qualidade da atividade e também vai ser cobrada de vocês, tá? E quando eu digo qualidade, o que eu quero dizer com isso? Primeiro é o nível mesmo de complexidade com qual eu vou responder a questão que foi solicitada. Não dá para fazer um relatório técnico com uma frase, e foi uma coisa que eu recebi, né, nas atividades. Não dá, gente, não dá. É, Além disso, a forma de apresentação dessa atividade. Eu não cobrei de vocês em momento algum aí no decorrer, não falei sobre isso, sobre normas ABNT, não falei para fazendo digitado dentro das normas acadêmicas aí da universidade, porque é o primeiro semestre, então a gente está encaminhando. Porém, entretanto, todavia, eu não posso entregar também um trabalho escrito todo no rodapé da página. Né? Então, eu preciso manter um mínimo de qualidade dos trabalhos que são entregues. Tá? Então, organizado, se eu vou fazer à mão, se eu vou escrever lá, o professor não solicitou que fosse digitado, você vai fazer à mão, então mantenha as margens do caderno, bonitinho, letra maiúscula, parágrafo, né? O encadeamento ali do texto todo bonitinho, estruturado, né? Começo, meio e fim. Isso é muito importante, gente. Até mesmo porque vocês vão, na vida profissional de vocês, ou se vocês não fazem, vocês vão fazer aí relatórios técnicos, vão fazer documentos, vão preencher, né, documentos dentro da área específica de vocês aí. Então é necessário que se tenha o mínimo de adequação ali na questão da escrita. Tá? Então isso é muito importante aí para nós. E para as próximas atividades agora, eu vou cobrar isso. Aí eu vou dar umas cutucadinhas, mas sempre eu vou orientando como é para fazer. E se tiver dúvida, a gente pergunta, né? Manda um zap, eu demoro para responder. Quem já mandou o WhatsApp para mim sabe, demora um pouco para responder, mas eu vou respondendo. Ou então me pega aí na faculdade em terça-feira que eu tô lá com o pessoal da pedagogia, em terça e quinta, e aí a gente vai conversando, tá? Então, isso são dois pontos que são extremamente importantes aí. A questão de interpretação de texto e a questão da qualidade. Especificamente na P1, vocês vão observar lá que o que aconteceu? Eu não descontei pontos de vocês das atividades. Até no fechamento que eu fiz lá na plataforma, estava fazendo descontando pontos das atividades, na questão de organização, na questão da qualidade do texto, na questão da qualidade da resposta. Porém, entretanto, todavia, gente, se eu fosse descontar pontos de todos os erros que teve ali nas atividades, é, não ia dar certo. Né? Vocês iam ficar, muita gente ia ficar com uma pontuação muito baixa. Né? E isso ia prejudicar vocês ali na P1 e também lá para o fechamento, porque daí mais da metade da sala ia para exame comigo depois lá no final do semestre. E não é essa a intenção. Mas também a nossa intenção não é passar vocês sem saber nada. Então, o que é importante? O que eu fiz então? Nesse primeiro momento na P1, para todos que entregaram as atividades bonitinho lá, eu pontuei o valor cheio da atividade. Porém, na P2 não vai acontecer dessa forma. Na P2 eu vou fazer o desconto daí das questões das coisinhas que estão erradas ali na atividade, tá? Então é muito importante nessa questão da interpretação e da qualidade da atividade entregue, tá? E para além disso, a questão dos prazos, gente, né? Muita gente perdeu o prazo das atividades. Salvo aí os que entraram no decorrer do semestre, que foram lá se adaptando na plataforma, né? Mas os outros que já estavam, que já conheciam a plataforma, quem teve dificuldade entrou em contato comigo, então tá tranquilo. Mas muita gente deixou a atividade para a última hora, perdeu o prazo. Depois, no finalzinho ali, eu reabri para que vocês encaminhassem as atividades atrasadas. Muita gente ainda mesmo assim não encaminhou a atividade, né? Ainda não encaminhou as atividades. Então, minha gente, não deixa para a última hora. Foi uma coisa que lá atrás, no início das aulas, eu falei para vocês. Não deixa para a última hora, não deixa para o último momento. Faz a atividade no dia da aula. Geralmente as nossas atividades são super simples e coisas que dá conta de fazer ali na aula.
tá? No horário que vocês têm de aula. Vocês não estão com aula presencial lá na faculdade, mas guarda esse momento de estudo também lá em casa, tá? É extremamente importante isso, tá? Até depois, porque arredondar notas nós não vamos mais, tá? Então, só para vocês entenderem como foi composta, então, a nota da P1 é a sua nota de avaliação mais a nota, né, das atividades. Se você entregou todas as atividades, são 4 pontos, e se você deixou de apresentar aí alguma atividade, então tem menos pontos aí, porque a atividade 2 e 3 valiam 1 ponto e a atividade 4 valia 2 pontos, tá bom, minha gente? Qualquer dúvida, vocês me perguntem aí na faculdade, tá bom? E aí, seguindo então, para a gente pensar agora a nossa P2, né? Então, como que a gente vai organizar aí a nossa P2? Primeiro, é importante, e retomo aqui mais uma vez, que vocês organizem um tempo de estudo. Estudar não é ler, né? Não é só ler. Estudar, lembra que a gente viu lá nas nossas últimas aulas que a gente falou sobre a leitura, texto técnico, que o estudo é um pouquinho mais aprofundado, então eu vou discutir com o texto. Utiliza aquelas estratégias de leituras que a gente trabalhou lá com os textos que a gente está lendo aqui para a faculdade. Né? Os textos, os artigos científicos são textos técnicos. Então, calha muito bem. Então, assista a aula, né? Assiste a aula que vai ser colocada, leia o texto que foi indicado. Eu percebi que muita gente não leu o texto, né, que está indicado lá, que eu deixo para vocês para leitura, porque a nossa aula é montada a partir dele, mas nada substitui o texto original. Então, leia o texto, tá? E realize as atividades. Gente, faça as atividades, faça. Se tiver dúvida, pergunta, mas faça as atividades e entregue a atividade na data, tá? Que na P2 eu não vou abrir lá no final de novo para entrega de atividades atrasadas. Então a gente vai ter os prazos aí, né, semanalmente, no finalzinho das aulas, como a gente tem feito, tá bom? Então não perca os prazos. Claro que, né, necessidades específicas, contratempos, a gente conversa e vê possibilidades. Mas, perdi o prazo porque deixei para a última hora a plataforma, não consegui anexar na plataforma. Então, minha gente, não dá, tá? E já pensando nisso também, vai mais uma coisinha, né? Eu não recebo atividade pelo WhatsApp, tá? Então, todas as atividades são na plataforma. A nossa disciplina é EAD. Então, toda a parte de nota, realização de atividade tem que ser pela plataforma, tá? Então, lá no ambiente virtual de aprendizagem. Então, todas as atividades, não precisa mandar atividade para mim no WhatsApp, manda lá. Wesley, por que você não recebe atividade pelo WhatsApp? Porque se eu recebo lá, eu perco a atividade, eu apago a atividade, depois eu não sei se mandou, se não mandou, como mandou. E aí, até a gente entender tudo isso e reorganizar, já passou muito tempo e já, muita gente já chorou por conta de pontos e notas, tá? Então, minha gente, todas as atividades só pela plataforma, tá bom? Até mesmo porque, como eu falei para vocês, eu tenho trocentos alunos, gente. Né? Tem muitos alunos. Então, se todo mundo for mandar para minha atividade pelo WhatsApp, né, haja o celular para aguentar, tá? E mais um detalhe, né? Aproveitando aqui, hoje estou recados e orientações. Se você precisar falar comigo, quando você me chamar lá no WhatsApp, coloca para mim seu nome, gente, né? Coloca o nomezinho, qual é o curso, por quê? Eu dou aula aí na faculdade, na FAC, dou aula numa outra faculdade que é o Sebras, que é uma pós-graduação. Então, eu tenho alunos, eu acho que eu já até falei isso para vocês, né? Mas trabalho em Tuiuti, Pinhalzinho. Então, em Tuiuti eu tenho 5 escolas, em Pinhalzinho eu tenho 11 escolas, fora os meus alunos de graduação e pós-graduação. Então, gente, eu tenho muito aluno. Né? Então, se só mandar lá para mim perguntando, muitas vezes eu não vou saber quem é, tá? Então, coloca o nome de vocês, qual é o curso de vocês, porque assim eu consigo identificar e aí, né, ser mais preciso ali naquilo que foi solicitado, tá? Senão você começa a conversar comigo lá sem falar quem é, eu não sei, tá joia? Então não esquece isso. Então fechamos esse bloco aqui. E aí, né, como que vai ficar então a nossa P2? Qual que é a nossa previsão aí para P2? As atividades continuam 4 pontos, tá? E a avaliação 6 pontos. A nossa avaliação vai ser lá no dia 27 de junho, tá? Então, já vão se preparando aí, se organizando para essa data, para não perder a data aí. E as atividades vão continuar ali no pós-aula, então no pós-aula eu coloco uma atividadezinha lá,
salvo em dias que, por exemplo, que a aula ultrapassa muito tempo que é combinado. Então aí, geralmente, se a aula passar muito tempo, eu não coloco uma atividade, tá? Então se não tiver atividade lá é porque realmente não tem atividade, tá? E eu vou utilizar também para pontuação de atividades, para nota, né, de atividades da P2, a apresentação que vocês vão fazer lá dos trabalhos interdisciplinares, lá no dia 14 e no dia 15 de junho, tá? Então depois eu passo mais detalhes para vocês, porque eu vou conversar com os outros professores para a gente ver como que a gente vai organizar isso. Mas a atividade que vocês vão apresentar lá também, eu vou convalidar como nota aí para nossa disciplina também, tá bom? Até mesmo porque nós vamos trabalhar juntos os professores para essa atividade, tá? E já pensando nesse contexto, então, eu já adianto aqui para vocês o que, que nós vamos trabalhar agora na P2. No decorrer do período da P2, a gente vai trabalhar agora com os gêneros textuais específicos, tá? A gente vai trabalhar com gêneros orais e gêneros escritos. E o primeiro gênero textual que a gente vai trabalhar é a comunicação oral. Tá? Então, a comunicação oral vai ser o primeiro gênero textual que nós vamos trabalhar. E dentro disso, o seminário. Então, para quem nunca fez seminário, vai fazer seminário. E para quem já fez, vai fazer de novo. E agora muito melhor, porque vocês vão aprender como organizar então a apresentação de slides para um seminário, como realizar a apresentação desse seminário. Então, quais são aí as condições vocais, de apresentação que vocês precisam ter para uma boa apresentação, para uma boa comunicação oral, tá joia? Então esse vai ser o nosso primeiro conteúdo que nós vamos trabalhar aí pelos meus cálculos nas próximas 3 aulas, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho esse tema, aliás. E então, né, e uma das atividades vai ser justamente vocês fazerem então um seminário e apresentarem esse seminário. E aí a gente vai discutir depois como que a gente vai realizar isso, tá joia? Claro que, né, no decorrer também desse semestre, esses gêneros textuais vão contribuir e também vão estar associados ao projeto interdisciplinar. Então, aquilo que nós vamos produzir aqui também vai ser algo que vai ajudar, auxiliar vocês aí lá no projeto interdisciplinar. Principalmente a questão da comunicação oral, porque vocês vão apresentar o trabalho de vocês lá. Então, se vocês tiverem mais ferramentas, melhor vai ser essa apresentação e pontinhos para vocês lá dentro da nossa disciplina. Tá joia, minha gente? Então, para a aula de hoje é isso, são essas orientações gerais. Eu vou deixar um textinho ali já para leitura de vocês e a gente vai trabalhá-lo ali na aula que vem então, tá bom? Então é isso. Um grande abraço para vocês aí e até a nossa próxima aula.